É bem interessante aquilo que as leituras nos trazem hoje, quinta semana da Páscoa, sexta-feira. A primeira leitura fala do primeiro concílio que teve na igreja. Sabe esses concílios, Vaticano II, Concílio de Trento? O primeiro concílio foi o de Jerusalém. E ele está narrado na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos. E o tema principal que eles discutiam nesse concílio era sobre a cirurgia de fimose. É isso mesmo que você está ouvindo. Quando a Bíblia fala de circuncisão, né? A circuncisão, que a pessoa tem que ser circuncidada para ir para o céu, etc., nada mais é do que fazer a cirurgia da fimose, para marcar no órgão genital de que dali seriam gerados novos cristãos, ou melhor, novos filhos para Deus, né? O órgão genital, diferente do que acontece hoje, na época era sagrado, era algo considerado sagrado, o órgão genital masculino. E aí saíram pregando isso e havia uma grande discussão entre os discípulos de Jesus se o cristianismo ia manter esse costume que o judaísmo já tinha há muitos anos, se eles iam adotar a circuncisão ou não. Então, alguns saíram pregando a circuncisão, outros saíram pregando contra, e houve essa falta de unidade entre os cristãos, né? E essa pregação da circuncisão tirou a paz de muitas pessoas, porque muitas pessoas acharam aquilo pesado demais. Imagina hoje pregando isso para nós, né? Para você católico, na Santa Missa, que você tem que fazer a circuncisão. Isso com certeza ia parecer muito pesado, algo exigente demais. Então, os apóstolos decidiram que não precisaria mais ter essa circuncisão. Isso foi decidido no concílio. Eles decidiram assim, olha, decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além das coisas indispensáveis. Que na época foi não comer carnes sacrificadas aos ídolos, o sangue, carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Quer dizer, circuncisão não entrou na história. E no Evangelho, Jesus fala assim, o que vos ordeno é, amai-vos uns aos outros. Ponto. Fechou o resumo do cristianismo. Amemo-nos uns aos outros. Ou seja, gente, toda pregação que impõe algo além das nossas forças, que nos traz desassossego, que nos traz desânimo espiritual, toda vez que você ouviu uma palestra, que você saiu daquela palestra pior do que você entrou, porque foi apresentado para você metas impossíveis para você, impossíveis para a fase que você se encontra agora, essa palestra não foi inspirada pelo Espírito Santo. A pregação da palavra de Deus legítima nos traz ânimo, nos traz coragem de viver o Evangelho, que é sim difícil de viver, tá? E eu ficava pensando aqui se eu estou cumprindo essa meta básica do cristianismo. Amemo-nos uns aos outros. Quando nós, na internet, atacamos os nossos inimigos com palavras ofensivas, tirando sarro, percebemos que aquela correção não é por amor a eles. Nós não queremos o bem deles. Nós queremos que as nossas ideias sejam aceitas. Então, não é algo amoroso. E aí, meditando sobre os meus sentimentos, aquilo que é de Deus, aquilo que não é, eu pensei assim, até que ponto eu amo as pessoas, né? Mesmo aqueles que são contra o Evangelho. Eu fiquei pensando assim, se hoje o presídio da Polícia Federal, a prisão lá da Polícia Federal, pegasse fogo e saísse na mídia toda que Luiz Inácio Lula da Silva morreu queimado nesse incêndio. Sim, gente, é um homem que
tanto mal fez para o Brasil, um homem que tanto mal fez pelos cristãos, sabemos disso, né? Tanto mal nos fez. Mas aí, assustadoramente, eu percebi que eu ia comemorar. Eu ia achar demais que um homem morresse, que Lula morresse queimado, que Lula morresse torturado. Jesus não acharia demais. Até mesmo esse homem tão odiado pelo cristianismo não é da vontade de Deus que ele perca sua vida de um modo tão desastroso assim. Isso não é amar. E você? Se você soubesse que Lula foi queimado vivo, você que é cristão, você ia comemorar essa morte tão sofrida e tão trágica, mesmo ele não sendo um dos que amam a nossa igreja? Pense bem nisso. Isto é o que vos ordeno, diz Jesus. Amai-vos uns aos outros. Essa é a liturgia de hoje.